Graça e paz. Espero que todos estejam bem nessa manhã de domingo, manhã fria. Mas acho que é clichê, né? Manhã fria, mas o Espírito Santo nos aquece. Clichê, aqueles clichês básicos, né? Deus é fogo consumidor. Irmãos, acredito que nós já fomos profundos, né, no que se refere aos dons de revelação. Então nós falamos bastante sobre dons de profecia, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Espero que os irmãos tenham tido uma boa experiência também da aula, entendimento da aula, quanto também da prática, né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida em relação àquele estudo anterior. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar agora. Senão a gente vai seguir para o tema da aula, que vai ser dom de discernimento de espíritos. Então, ok. Irmãos, dom de discernimento de espíritos vai aparecer na lista ali de Paulo, 1 Coríntios 12. E alguns teólogos vão colocar esse dom, vão dizer que esse dom de discernimento de espíritos está para o dom de profecia, assim como o dom de interpretação de línguas está para o dom de línguas. Ou seja, você tem ali Paulo falando que existe um dom de línguas, variedade de línguas. Então nós iremos falar mais especificamente do que são essas línguas, né? Obrigado, Tonico. Então, tanto a linguagem humana, quanto no sentido de linguagem em mistério, né? Aquela linguagem que Paulo diz que fala com Deus. E nesse sentido, Paulo vai falar que existe esse dom de interpretação. Algumas pessoas são capazes de interpretar aquilo que está sendo falado. Tanto uma interpretação no sentido de interpretar a linguagem humana, mas de algo sobrenatural. Por exemplo, a pessoa não conhece, sei lá, mandarim. Alguém se levanta aqui e profetiza em mandarim. Então a pessoa pode ter uma revelação sobrenatural do que a pessoa está falando em mandarim, sem ela saber. Esse é o dom de interpretação de línguas. Ou mesmo aquela língua misteriosa que a pessoa está falando ali e a pessoa sente, olha, eu acho que você está falando isso. Então, algo que o Senhor traz, uma revelação sobrenatural dessa interpretação. E alguns vão dizer que esse dom de discernimento de espíritos vai ser como essa interpretação para a profecia. Mas não que vai interpretar a profecia em si, mas interpretar a origem da profecia. Porque, irmãos, interpretar a profecia, a não ser que sejam aquelas profecias apocalípticas, aquelas profecias escatológicas, normalmente as profecias que as pessoas vão falar são profecias normais, que você vai conseguir entender. Deus está te dando esse direcionamento, o Senhor está falando isso, eu estou entendendo isso. Vai ser claro para você. Só que esse dom vai chegar no sentido de, será que é do Senhor? E aí entra uma pergunta, irmãos, que nós precisamos nos fazer demais na nossa vida cristã. Essa pergunta tem que estar, assim, quase todos os dias com a gente, sabe? Alguém vem falar algo para você, será que isso é do Senhor? Será que isso vem da onde? Então, acho que essa é uma boa pergunta para nos fazermos em várias situações do nosso dia a dia. Até mesmo no trabalho, não sei, alguém vem te falar alguma coisa que te fere muitas vezes. Você pensa, isso aqui não é do Senhor, eu sei de onde está vindo. Então, irmãos, alguns vão dizer que existem algumas possibilidades de fontes. Então, existem pelo menos 3 tipos de fontes possíveis para uma profecia ou para algo sobrenatural, por assim dizer. Primeira coisa, pode ser que venha do Espírito de Deus, então pode ser o Espírito Santo falando através da pessoa. Nós já vimos aqui que existe essa possibilidade da revelação sobrenatural do Espírito. E também pode ser os espíritos malignos. Existe essa possibilidade de ser um espírito maligno falando através da pessoa.
Ah, mas como é que funciona isso? O espírito maligno sempre vai fazer algo que é muito contraditório a Deus? Muitas vezes não. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Um exemplo possível é o exemplo lá de Moisés indo enfrentar os magos ali de Faraó, e Deus dá para ele um cajado que se transformava em cobra. Mas ele fazia ali o que transformava em cobra, fazia as maravilhas, e os magos do Faraó conseguiam imitar. Por quê? Assim, então, você vê que em termos daquilo que está sendo produzido, é a mesma coisa, uma imitação. Porém, o que modifica é a fonte. No caso de Moisés, a fonte era Deus, e no caso dos magos é uma fonte maligna. Então precisa-se ter esse discernimento, sim. Porque muitas coisas podem acontecer, parecerem maravilhosas, mas terem fontes distintas. Exatamente. E hoje você já vê teologias que são mais abertas, no sentido de, é o anjo aqui, é o anjo ali. E tudo bem, eu não sou contra ver anjos, e você pode ter experiências com anjos, mensageiros do Senhor. Mas tem que ter discernimento, até mesmo com os anjos que aparecem, esse anjo aqui, o que ele está trazendo? O que ele está revelando? O que ele está falando? Porque pode ser, como Paulo disse, se esse anjo pregar algo que não seja de acordo com a palavra, que ele seja maldito. Então é muito sério, irmãos, tem que ter esse discernimento. E claro, Satanás ele pode aparecer tanto com o chifrinho vermelho e o tridente, como um anjo de luz. Eu acho que é mais comum até ele aparecer como um anjo de luz. Porque é aquilo que vai trazer assim, o disfarce, a confusão, é o que ele ama. Isso é muito sério. Tem que perguntar se Jesus veio em carne. Isso, é o que João fala, né? Para discernir o espírito, o espírito que é contrário a Deus, ele não vai dizer que o Senhor veio em carne. Então, assim, verdades fundamentais do Evangelho são negadas. Então, isso precisa ter muita clareza para a gente. Uma terceira possibilidade, uma terceira via, irmãos, é o próprio espírito humano. Então, assim, às vezes a pessoa ela não tem uma fonte maligna por trás dela, assim, no sentido, claro que nós, em um sentido, nós temos pecado e nós temos um certo grau de mal em nós pelo pecado. Porém, às vezes não é, por exemplo, um espírito, um demônio que está por trás da pessoa, mas a própria pessoa, pela carnalidade dela, está falando algo que é uma besteira, algo que não é verdade. Então, pode ser produzido segundo o espírito humano, que estaria mais inclinado à própria carne humana, né? Então, a pessoa profetizar ou falar algo de Deus segundo a sua própria carne, segundo a sua própria vontade. Então, aqui é um exemplo já do que a irmã Joyce levantou. 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele vai falar depois que são aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. Então, olha, irmãos, que João está falando, não creiam em qualquer espírito. Nossa, isso aqui já é muito bom para nós, analisarmos no contexto atual. Muitas vezes, quando nós queremos levantar uma comunidade, uma comunidade profética, uma comunidade dos dons, muitas vezes a gente acaba acreditando em qualquer coisa que acontece. Sabe, o irmãozinho lá, puxa, aquele cara é uma bênção. Aquela menina, nossa, é uma bênção, porque ela, sei lá, rodopiou no meio do culto. Não estou falando contra esse ato. Pode ter vindo do Senhor, ela pode estar tendo uma experiência, ou ele estar tendo uma experiência com o Senhor, como também pode não estar. Pode ser algo que Satanás está trazendo para a comunidade para trazer uma confusão. Então, como é que a gente vai diferenciar isso? Só tem uma maneira. E essa maneira que a gente quer argumentar hoje aqui, que é através desse dom de discernimento de espíritos. Então, claro, que nós temos que ter cuidado para julgar.
Então não é assim, aconteceu algo sobrenatural no culto que eu não entendo racionalmente e eu vou dizer que, não é de Deus. Também não é assim. Calma, analise o Espírito por trás disso. E nós já falamos aqui em outras aulas, né? Muitas vezes a análise também vai vir através dos frutos da vida da pessoa. Então, assim, pode ser que naquele momento ninguém tenha ali um discernimento de espírito, e aí aconteceu aquele negócio, ok, aconteceu. Como é que você vai analisar depois? Você vai analisar pela vida da pessoa. É uma vida que produz fruto ou não? Então, isso também pode ser um indicativo daquilo que estava operando por trás da pessoa. E também, irmãos, não somente com esses atos sobrenaturais, profecia e tudo mais, mas também através de cada mensagem e ensino. Então, muitas vezes, por trás de mensagens, imagina só, por trás de pessoas que estão no púlpito, muitas vezes, com o microfone na mão, pode ser que Satanás está falando através da pessoa. Ou trazendo inverdades sobre o Evangelho, e muitas vezes a gente está aceitando. Porque, por exemplo, sei lá, a pessoa é alguém conhecida da comunidade. Eu conheço a vida da pessoa. É o presbítero. É o diácono. É o amigo do pastor. Então, muitas vezes a gente pega esses rótulos das pessoas e a gente dá uma carimbada assim, não, tudo que a pessoa falar provém do Senhor. A pessoa Irmãos, tem a unção maior, né? O pessoal gosta de falar. Tem Aí bota a pessoa pra ficar toda hora ali. Tem muita comunidade que faz isso, né? Tem muita comunidade que só porque a pessoa teve uma revelação ou algo, a pessoa tem a unção maior sobre todos. Então coloca a pessoa em todas as programações da igreja e essa pessoa é a top da igreja. Então. Perigoso é Jezabel na igreja. Também. Manipulação, né? Manipulação. Isso é muito comum, assim, de você ver pessoas que, só porque elas em algum momento foram bênção na vida de outras, elas serem colocadas num nível acima, sabe, uma unção. E, irmãos, isso não existe, assim. Claro, existe uma unção sobre a vida das pessoas, isso é claro, mas você, sabe, essa carimbada, esse atestado, assim, de que tudo que a pessoa falar... ISO 9, a ISO... Alguns têm a ISO 666 aí, né? A questão é uma coisa que assusta as pessoas, é que a pessoa pode estar sendo usada pelo Espírito sim, mas que a vida dela não está sendo aprovada pelo Senhor. Então, não sei se o Cláudio vai falar, mas existia o Balaão, né? Que profetizou, tudo que ele profetizou sobre o Senhor vinha do Espírito de Deus e ele não errou nenhuma profecia. Tudo que ele falou era verdade. Mas aquele homem se utilizou das profecias para manipular o povo. Então aquele homem possivelmente não foi salvo. A questão é essa, é que o discernimento de Espírito vem justamente num ambiente profético, justamente num ambiente que é necessário que se estude sobre o fim dos tempos. Porque virá falsos profetas e falsos mestres. Então, eu não sei se o Cláudio ia falar sobre isso. Hoje os teólogos se utilizam desse dom de discernimento de espírito como um dos maiores dons para se ter no fim dos tempos. Porque muitos enganarão. Então, pode estar acontecendo um dom aqui, por conta de um avivamento, e uma pessoa está sendo usada por Beelzebul aqui. Então, tem que sempre ter aquela linha tênue, para também não... como aquele pecado que não... Como que é o nome mesmo que Jesus fala? Atrelar a pessoa a Beelzebul. Blasfemar contra o Espírito. Então tem que ter aquela linha tênue. Não julgar a pessoa inicialmente para que você não blasfeme contra o Espírito Santo, porque senão já é um pecado que não tem perdão. Então, justamente verificar, igual o Cláudio falou, os frutos da vida da pessoa. E não anular a pessoa, mas cuidar da pessoa para que ela seja usada no dom corretamente. E leve a igreja ao caminho certo.
Eu estava falando das diferenças dos exemplos lá, né? Eu falei da diferença do espírito de adivinhação, ali de Paulo. Então, origem maligna, mensagem correta, e a finalidade era trazer pecado. Você vê o exemplo de Balaão, que a Júlia comentou, é um exemplo onde você vê a fonte é Deus, a mensagem é correta, mas aquele que está emitindo a mensagem é uma pessoa falsa, um falso profeta. E aí isso vai ficar claro na vida da pessoa, porque ele vai usar essa mensagem que é correta e que procedeu de Deus, ele vai tentar induzir outras coisas. Então, que muitas vezes vem o quê? A pessoa fala por meio de Deus. Ele é usado com profecias, irmãos, e profecias que acontecem que vão abençoar as pessoas. Só que o que você vê no dia a dia de igreja? Aqui não tem, graças a Deus, mas você vê pessoas que vão profetizar a bênção, vai acontecer na vida da pessoa, é de Deus, só que daí ela vai fazer o quê? Olha, agora você sabe que eu sou o teu profeta, que o que eu falar você faz, aí onde seu filho vai estudar eu que vou falar, quando você for tirar férias você tem que tirar no dia que eu falar para você, você tem que fazer tudo o que eu falo. Então o cara está induzindo manipulação, ou às vezes, igual o Felipe fez aqui, eu fiz assim, dinheiro, o cara pede dinheiro, ou induz imoralidade sexual, como o Balaão fez. O falso profeta sempre vai ter 3 frentes, né? Poder, sexo e dinheiro. E se a gente pegar os falsos profetas na Bíblia, sempre vão ser ligados a isso. Então, sempre tomar cuidado dessa questão, né? Ou a pessoa quer manipular de alguma forma para ter poder, ou ela quer que a pessoa pague para ela alguma coisa em troca. Então, sempre tem algo assim. É o que aconteceu, né? A gente vê, por exemplo, o Mike Bickle, né? É um exemplo. Você pensou nele, né? Pensei nele agora, eu falei, não sei se eu falo. Ele usou a influência dele como um profeta ali, ele pregava só coisas bênçãos. A gente pegar os estudos dele, muito bons, irmãos, pregações excelentes, mensagens verdadeiras, é tudo verdade que ele pregava. Porém, ele usou isso para ganhar poder, ganhar influência sexual sobre a vida das pessoas. Ele abusou sexualmente de muitas pessoas. E não é aquele abuso assim, o cara foi até a pessoa, abusou dela e sei lá, foi, sabe, não é aquele abuso, como posso dizer? É um abuso de manipulação. É um abuso assim espiritual, né? Que ele chega na pessoa e fala, olha, no caso dele, ele chegou para a pessoa e falou assim, olha, a minha esposa vai morrer. Eu profetizei isso, ela vai morrer. E você vai ser minha próxima esposa. Só que ele fazia isso com várias mulheres. Então ele saía com essas mulheres já e a esposa dele é viva, está viva até hoje. Então é uma manipulação. E a pessoa, porque pensa bem, olha como que é o sistema religioso, ele leva essas pessoas de uma maneira que, se essa vítima, ela vai lá e vai contra a pessoa, ela vai ser subjugada ali, vai ser lançada fora da igreja. Não é ele, é muito difícil você alcançar ele. Então, como a Júlia falou, vai estar sempre envolvido com falsos profetas, com dinheiro, fama, poder. Dinheiro, poder, fama e a parte sexual também. Ok, irmãos. Não tem engano. Aqui no estudo, irmãos, eu tinha colocado para a gente falar sobre esse episódio do Paulo com a mulher que estava com o espírito de adivinhação, mas deixa eu passar aqui. Já comentou sobre isso. Tem um comentário aqui do Sam Storms que ele vai falar assim: quando uma pessoa é capaz de discernir se um problema vivido por alguém é de origem demoníaca ou mera consequência de outros fatores emocionais e psicológicos, ou talvez uma combinação complexa de ambos. Quando pessoas com esse dom são capazes de detectar ou discernir a presença de espíritos demoníacos em uma sala ou outro lugar semelhante. Então ele está explicando o que é o dom de discernimento de espíritos na visão dele. Então eu achei bem interessante aqui a definição dele, que ele vai dizer que são esses dons que você discerne, né? Se
algo que está acontecendo para a pessoa tem origem demoníaca ou fatores emocionais, psicológicos da pessoa, ou talvez uma combinação complexa entre ambos. Pode acontecer de ter ambos ali. Ou ele fala também de detectar e discernir presença de espíritos em uma sala ou um lugar. Eu vejo que tem muitos irmãos que têm isso, né? A pessoa, às vezes, ela está num lugar e fala, nossa, aqui estou com uma impressão que tem alguma coisa. Sabe assim, aquela impressão, tem alguma coisa aqui. E a pessoa começa a orar, ali interceder, às vezes acontece. E também, irmãos, nós vamos falar, depois desse dom, do quão atrelado ele vai estar com o dom de cura. Esse dom de discernimento de espíritos, tanto na profecia quanto na cura. Algumas pessoas dizem, né, que... Aliás, existe... Depois a gente vai falar isso melhor na aula sobre o dom de cura, mas algumas pessoas falam que existem algumas origens também das doenças. Né? Tipo, o Fábio Coelho, por exemplo, vai falar que existem as doenças físicas, doenças psicossomáticas, né, que seriam aquelas causadas por fatores emocionais, e doenças causadas por demônios. Que as escrituras falam, né, sobre doenças causadas por demônios. E aí, às vezes, esse dom de discernimento, ele vai poder ajudar na hora de orar por uma cura para a pessoa. Porque, às vezes, aquela pessoa não tem um problema, não um demônio, às vezes é um problema físico. E, às vezes, não é um demônio, mas é um problema emocional. Como, às vezes, também não é um problema emocional, é um problema demoníaco. Então, precisa ter esse dom para discernir de onde que é a origem dessa doença da pessoa. Aí existem diversos exemplos, irmãos, que a gente pode citar, mas tem vários irmãos que relatam aí que existiam pessoas que estavam há muitos anos com uma dor de cabeça, por exemplo, e a pessoa foi lá e discerniu que, olha, isso aqui é uma origem demoníaca, ou isso aqui é uma origem emocional sua, algo que aconteceu, sei lá, no passado da pessoa, ela não perdoou alguém. E tem gente que tem esse discernimento, que ela vai trazer pelo discernimento dos espíritos, esse dom aqui. Ok, irmãos, daí também esse dom ali é muito usado no âmbito do que algumas pessoas chamam de batalha espiritual. Daí é o que a gente estava já falando aqui, né? Esse termo também, batalha espiritual, ele é muito usado em diversos contextos diferentes, né? Eu acho que não tem muito uma definição muito clara o que é a batalha espiritual. Você vê que é muito diferente dependendo da igreja e das pessoas que você vai conversar. Que algumas pessoas que falam em batalha espiritual têm uma visão mesmo mais de como se fosse uma guerra, né? No lado espiritual, você vê uma guerra sendo travada e tal. Então, depende também da pessoa que você está falando. E eu não vou querer entrar no assunto de definir o que é uma batalha espiritual, mas só para os irmãos saberem que esse dom também é usado nesse sentido. E aí, essas pessoas que usam no parâmetro da batalha espiritual vão falar que é possível identificar tipo de opressão em alguma cidade, em uma igreja ou algum indivíduo. Então, essas pessoas falam que, por exemplo, às vezes uma cidade pode estar sob uma influência de tais demônios. E aí a pessoa tem esse discernimento para poder interceder. Ou uma igreja mesmo está sendo influenciada por tais demônios. Então, como que seria isso na prática, irmãos? Eu acho que é meio claro que existem demônios específicos para cidades específicas. Eu vejo isso com clareza porque você pegar Rio de Janeiro, você tem lá um espírito muito grande, né, de imoralidade sexual, criminalidade gigantesca. E assim, eu tenho muita pena de quem mora lá, porque eu já vi casos assim de pessoas falando que todo dia a pessoa vai sair para o trabalho, os pais oravam para a criança proteger ela do maligno, sabe assim? Proteger do maligno e dos homens maus.
Então, assim, é um lugar terrível, né? E existe uma opressão específica, talvez alguns demônios, potestades específicas sobre ali. Assim como você vê nas escrituras que tem potestades que estavam ali, você via a potestade lá do rei da Pérsia, que é falado lá, né, no... Príncipe da Pérsia. É o príncipe, né? Que é falado em Daniel. Você vê também Miguel, que é um defensor, é um arcanjo que é um defensor de Israel. Você vê isso, né? Então, você vê tanto do lado demoníaco quanto do lado do Senhor também, colocando ali os seus mensageiros, os seus anjos para proteger tais locais. Mas eu acho que para interceder por esses locais precisa ter esse discernimento também daquilo que está influenciando, né? Então pode influenciar também em igrejas. Então você vê, por exemplo, ali nas cartas às igrejas, você vê o Senhor Jesus falando, né, que existiam pessoas com o espírito de Jezabel. Você tira Jezabel daí, porque ela está influenciando. E também vai falar do ensino dos nicolaítas, né, que era um ensino voltado à imoralidade sexual, ali influenciando a igreja. Então, existia um ensino falso, também um espírito Jezabel, que estava ali trazendo uma confusão para a comunidade. Então, tudo isso precisa ter um discernimento para poder trazer essa restauração. E você vê assim que eu creio que são demônios aí. Eu creio que uma divindade ali, antiga, ela é criada baseada em demônios, contatos com demônios. Eu acredito que sim, faz muito sentido para mim. E você vê que isso vai sendo repaginado dependendo do local que a pessoa está, mas você vê às vezes o mesmo Deus assim sendo adorado em diferentes locais do planeta, sabe? Isso é muito bizarro assim, e é muito parecido. Eu já vi algumas imagens mesmo de esculturas criadas para deuses, tipo Baal, por exemplo, era um homenzinho assim, não sei se vocês já viram. Se pegar, por exemplo, posso estar falando uma besteira, mas eu já vi nos povos ali que ficavam, os povos indígenas, você vê tipo a mesma figura, assim, muito parecida, sabe? Se pensar assim, como que teve essa influência, como que eles chegaram numa mesma conclusão de divindade, né? E você vê mas o que o diabo pede é sempre a mesma coisa, né? Desde o início, né? Você vê, essa adoração vai estar baseada sempre nesses mesmos pecados, né? Você trazer uma imoralidade sexual, você trazer a pessoa a se embebedar, são sempre assim os mesmos pecados, né? A ira, a violência. Então, isso vai sendo repaginado. Você tinha lá o Moloque, que pedia sacrifício de crianças, e hoje você vê essa mesma divindade sendo adorada, só que de uma maneira diferente. E tem uma série, eu nunca assisti essa série, na verdade, mas eu conheço do que se trata, eu já vi pessoas falando, que o nome da série é American Gods, Deuses Americanos. Isso, um champanhe, né? Lá vai falar sobre... Não sei, a irmã assistiu? Eu não gosto também, porque parece outros... como é que é a premissa da série? Eu comecei a abertura, tem algumas coisas que me chegaram a blasfêmia. Os símbolos das religiões, aí tinha a cruz do Nosso Senhor. O que acontece? A premissa dessa série é o quê? Que existe... É como se fosse um panteão de deuses, que são deuses de toda a história da humanidade. E aí esses deuses, eles ganham poder ou menos poder conforme eles são adorados. Então essa é a premissa da série. Aí, o que eles colocam lá? Que existem deuses, tipo, antigos, que hoje são bem fracos, porque não são mais adorados. Eles são figuras históricas. E aí tem outros hoje que estão com mais poder. Daí eles colocam lá eu acho que é um que representa o ego humano. Esse aí é que tem mais poder hoje. Porque assim, todo o poder dos outros deuses foi para ele. Por causa das redes sociais, trazer um ego humano, tudo isso está muito forte. Eu falei, nossa, cara,
por mais que eu não goste dessa série, você vê que tem uma premissa interessante de... Não é uma mentira. Então, assim, não era mais adoração a Moloque, que você mata sua criança, mas adoração a si mesmo. Porque é o corpo da mulher que ela tem poder sobre o próprio corpo. Então ela pode matar um ser inocente no ventre. Qualquer outra coisa, qualquer outro pecado, se você for ver hoje, é muito trazido para a própria vontade humana. Então, é como se o homem tivesse pego, Satanás estava fazendo coisas diferentes nesse tempo. Ele destronou aqueles deuses, ele colocou o homem como um deus. E o homem adora isso, né? E só para finalizar, irmãos, nesse contexto do final dos tempos, que a Júlia até já citou, eu creio que esse dom de discernimento de espíritos vai ser um dos mais fundamentais para termos nesse momento. Jesus, quando ele vai falar sobre a sua vinda em Mateus 24, ele fala assim no versículo 24, né? Mateus 24, versículo 24. Ele fala assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Jesus ele dá a entender, né, que não é possível enganar os eleitos. Então ele parece entender que, se fosse possível, ia enganar até os eleitos, mas não vai. Só que essa eleição ela vai ser confirmada, né, por pessoas que são direcionadas pela palavra de Deus e pelo discernimento dos espíritos. Então a gente precisa entender, identificar sempre as fontes por trás das mensagens, por trás das pessoas. Então, irmãos, nós temos que clamar por esse dom. Tem uma outra passagem, acho que a gente pode até ler para finalizar aqui, que eu não coloquei no estudo, mas é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus. Então, aqui os irmãos, né, já gostam, né, da escatologia, querem iniciar. Esse é um dos capítulos que são fundamentais, né, para a gente entender o contexto da vida do Senhor Jesus, principalmente em relação ao homem da iniquidade, né, ao anticristo. Paulo vai falar assim, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Primeiro ponto, irmãos. Existiam profecias ali que falavam que o dia do Senhor já chegou, palavras que eram pregadas que o dia do Senhor já chegou. Então aquelas pessoas que estavam ali, em Tessalônica, estavam pensando que o dia do Senhor já tinha chegado. Já chegou o dia do Senhor e nós estamos aqui. Esse é um desespero deles. E aí, Paulo vai citar também que tinham pessoas que escreviam como se fosse Paulo, como se fossem os apóstolos, falsas cartas rodando por aí. E aí, Paulo vai falar assim: não se deixe enganar de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, Paulo coloca assim, a condição para a vinda do Senhor Jesus é a apostasia, vai acontecer antes. E a vinda do homem da iniquidade, o homem da perdição, vem antes da vinda de Jesus. Então, Jesus não veio ainda. Versículo 4. Esse homem, né, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Santuário de Deus, para um judeu, pensamento muito focado no templo, o santuário do Senhor. Então, dá a entender que existirá um templo na vinda de Jesus, que é um templo onde esse homem vai se assentar nesse santuário, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, provavelmente, ele vai chegar falando que Ele é o próprio Yahvé, dentro do templo, para Yahvé. Então, já há uma dica para os irmãos.
provavelmente terá um templo. Versículo 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Então, aí o problema da carta, a gente não sabe quais são essas coisas. Paulo poderia ter falado de novo aqui, se perdeu isso aí. Versículo 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, existe uma dúvida, o que é isso que está detendo Satanás, detendo o anticristo? Existe algo que está detendo a pressão do anticristo. Eu não vou falar o que é esse algo agora. Na verdade, a gente só não sei, né? Eu só tenho conseguido especular. Existem algumas possibilidades, mas a gente deixa para outras aulas. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, assim, irmãos, isso aqui está em total concordância com o que Jesus falou em Mateus 24, que o iníquo vai aparecer com sinais e maravilhas. Paulo está falando a mesma coisa. O perverso vai vir segundo a ação de Satanás com todo o poder de Satanás, com sinais e maravilhas que vão enganar muitas pessoas. Mas por que vem esse engano? Aí Paulo está falando, porque rejeitaram o amor à verdade que poderia os salvar. Então, versículo 11, por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, irmãos, Satanás, anticristo, se nós lembrarmos, é um selo de juízo do próprio Deus. Não é? É o Senhor que libera o anticristo vir. Então, assim, não vai vir o anticristo com Satanás. Primeiro cavaleiro. Não é algo que vem espontaneamente, mas é um tempo determinado pelo Senhor. Por que esse tempo? Depois nós vamos falar na aula de escatologia, mas lá é falado que o dragão, a antiga serpente, ela é retirada do céu. Satanás cai em terra. Dá a entender que Satanás, que tinha todo um acesso ao céu, ao segundo céu, Satanás que tinha esse acesso, que tem até hoje, dá a entender que ele vai cair. Deus vai tirar esse acesso dele. Então ele vem com fúria aqui em terra. E aí ele dá todo o seu poder para o anticristo. Depois a gente fala sobre isso, tá? Mas parece que é o que Paulo está falando aqui também. Então um tempo determinado para o Senhor, onde Satanás vai ser retirado do acesso que ele tem, vai ser lançado em terra, o anticristo vai ter todo o poder de Satanás para operar esses milagres, mas esses milagres vêm porque o próprio Deus está permitindo, porque as pessoas rejeitaram o Evangelho, que é o amor de Deus que poderia salvá-las. Então, assim, irmãos, para nós que cremos, nós temos que ter esse discernimento, porque nós não vamos cair nessas armadilhas, mas nós temos que estar muito atentos quanto a isso. E aí Paulo ele vai falar, né, como é que nós temos que ficar vigilantes quanto a isso, né? Então ele fala assim, versículo 13: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, antes de criar o mundo, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo
E Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, dessa forma nós permaneceremos firmes diante das ciladas. E para isso, irmãos, nós precisaremos ter, creio eu, esse dom de discernimento de espíritos. Então, assim, nós vemos que no contexto dos fins dos tempos, provavelmente isso vai se intensificar. Cada vez mais, cada vez mais. Aqui é falado, né? Paulo fala que já o espírito do engano já está em operação, então já opera hoje, mas tenderá a aumentar cada vez mais. E aí, irmãos, se nós não tivermos o discernimento, infelizmente cairemos, mas nós não somos daqueles que caem. Então, precisamos pedir, rogar para o Senhor para que Ele nos conceda mais e mais, né, desse discernimento dele.